Por unanimidade, o Supremo negou o pedido de progressão de pena ao Daniel Silveira. É o segundo recurso que a defesa protocolou e foi rejeitado pela corte só neste mês. O Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por um vídeo que ele fez criticando o Supremo Tribunal Federal. Na esteira disso, tá, pessoal? Já vou jogar aqui outra matéria, que é assombrosa. Lembra do pedido do X, do pedido da AGU, né, para tentar intimidar a plataforma X aqui no Brasil? Moraes decretou sigilo. Moraes decretou sigilo desse requerimento para dissolver o X. Olha o nível do negócio que a gente está chegando, tá? E ainda sobre o Supremo, eu vou colocar aqui um vídeo do Arthur Lira mostrando como o negócio está fora de tom, como está tudo errado com relação ao Supremo, claro, do jeito dele, do jeito que ele consegue falar. Sempre jurídica no Brasil, a discussão nunca findam, porque o Supremo Tribunal Federal recebe demandas todos os dias, de todos os setores, e nós temos um câncer no Brasil que se chama ação direta de constitucionalidade proposta por qualquer entidade, qualquer pessoa, ou qualquer partido político no Brasil, com um representante do Congresso Nacional. O que adianta um projeto com 400 votos no plenário da Câmara, e um parlamentar entra com a ADI, e um ministro dá uma liminar, e nós vamos voltar a discutir isso. Então nós temos parlamentares que têm coragem de enfrentar esse tema e subir o sarrafo de quem pode propor ADI no país, para que menos temas sejam judicializados e mais temas sejam discutidos politicamente, com quem eventualmente tem a procuração do povo para te representar naquele espaço no Congresso Nacional. Se a Câmara presta, se o Senado presta, se não presta, a discussão é outra. É quem elege, se dá delegação, se sente representado ou não. E o reflexo disso é você ser colocado para fora, se você não honrou o teu discurso na defesa daquelas pautas que a gente precisa. Portanto, nessas questões que envolvem o discurso do Pedro, o discurso da Tereza, o discurso do Fábio, o discurso do Caiado, o discurso do Gabriel, o discurso da nossa prefeita, onde tudo se engloba, a gente pode reduzir isso a um termo só. Nós somos um país diverso. Nós temos que ter o compromisso de respeitar a quem pensa diferente. E nós temos o dever de respeitar a nossa Constituição. O Poder Legislativo nunca avançou um palmo além das suas prerrogativas. E nós temos que discutir isso com muita tranquilidade. O Brasil precisa de paz. Eu vou começar essa com a Adriles. Isso é o que eu falo, Adriles, desde o momento que eu comecei a falar na Jovem Pan, desde o momento que eu comecei a falar nas redes sociais. Existe um lugar comum, né, que a gente vê que o Congresso, até o Lira, que é um cara que fala pouco, ele deu entrevista para o Bial, a gente comentou a entrevista dele também. Quer dizer, as pessoas estão caminhando para esse lugar comum, né? E ao mesmo tempo a gente vê que o negócio está piorando para o Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal. Como que se enxerga esse fenômeno atual que está acontecendo? Bom, eu não queria deixar de começar meu comentário sem falar da questão do Daniel Silveira, tá? Porque eu acho que é talvez a maior vítima do começo, do início, do princípio dessa ditatória que a gente está vivendo. Ele foi servido, a cabeça dele foi servida numa bandeja, porque ele não tinha um bom trato lá na Câmara dos Deputados, e os próprios deputados entregaram a liberdade de expressão e o poder deles à ditadura do judiciário do Brasil. Por que o Alexandre Moraes, o que o Daniel Silveira fez? Ele simplesmente reagiu de maneira indignada, vulgar e agressiva. Eu não concordo com o teor das afirmações dele, com a forma das afirmações dele, mas aí prender um homem, condenar um homem a 10 anos de cadeia por causa de uma teoria da conspiração, porque existiria, segundo as próprias palavras do Barroso, uma extrema-direita odiosa propagando discurso de ódio e fake news no Brasil e no mundo inteiro, e não dá. E olha só, por unanimidade, hein? Inclusive os ministros mudinhos do Bolsonaro, não dá a liberdade provisória, a progressão de pena a um homem que não cometeu nenhum ato de pedofilia, não era traficante de drogas, não era assassino, não era ladrão. Estou dizendo de todos esses criminosos, porque todos esses lhes são garantidos pela lei a progressão de pena. A progressão de pena é você cumprir um sexto da pena em regime fechado, depois vai para regime aberto. E aí, por um crime de opinião, esse homem é condenado a passar 10 anos na masmorra. Esse homem que foi indultado, perdoado pelo perdão presidencial do Jair Bolsonaro, e assim que saiu do seu mandato, nem era deputado mais, foi colocado na cadeia em primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. O Daniel Silveira talvez seja o caso mais gritante dessa ditatória que a gente está vivendo, entendeu? É um homem condenado por opiniões. E como disse o eminentíssimo, eu vou repetir, Alexandre de Moraes, opiniões podem ser incisivas, levianas, agressivas, dentro de um contexto público. Se alguém se sentir lesado, que o processe por calúnia, difamação e injúria. E aí vai receber o quê? No máximo 1 ano de cadeia, 10 anos de cadeia. Não tem cadeia, não tem cadeia.
Exatamente, às vezes paga uma cesta básica, aí o cara fica 10 anos de cadeia, que é uma sentença quase de um assassinato sem progressão de pena. O Daniel Silveira é o símbolo máximo da agressão absurda à democracia e à liberdade de expressão perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto pacífico. Agora, em relação à ADI é o quê? A ação direta de constitucionalidade. É exatamente o que o Lira falou, só que fala agora, né, de maneira bastante atrasada, né? Você tem uma série de recursos de um deputadozinho, de um partidozinho nanico de esquerda, sei lá, o PSOL, entendeu? O senador voz fina lá, que eu esqueci o nome dele agora. Vai lá, pega um projeto de lei debatido, colocado por toda a Câmara Legislativa do Brasil, e o cara vai lá e contesta, e aí, se tiver um viés mais progressista, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, você cria exatamente a refutação dessa lei, você coloca uma lei no lugar, você coloca uma ordem arbitrária do judiciário, ou seja, a Constituição permite, infelizmente, que o Supremo Tribunal Federal seja não o guardião da Constituição, mas o intérprete da Constituição e o atropelador do Congresso Nacional na elaboração de leis. Então, essa reforma do judiciário se faz urgente há séculos. Só não se foi colocada antes em pauta, porque as outras construções do Supremo Tribunal Federal não eram ditatoriais como essa, que querem atropelar o Congresso. Agora, a questão da lei hoje no Brasil é uma coisa absurda. É de menor importância, porque o Supremo Tribunal Federal está prendendo, está censurando, está arruinando a vida das pessoas, exatamente por essa má interpretação da Constituição, que já é ruim em si, que permite leituras enviesadas e ambíguas da lei. E lei ambígua, meu querido, eventualmente você cria um imbróglio total, absoluto. Então, a reforma do judiciário é urgente. Agora, o que o Lira não fala, o que o nosso querido Arthur Lira não fala, é que, eventualmente, se tem ministro abusador atropelando lei e prendendo pessoas, esse ministro tem que ser empichado. E se há um impeachment de um ministro por causa das suas arbitrariedades, deveria ser colocado uma CPI de abuso de autoridade, que ele, Lira, não faz. Que ele, Lira, diz que é inconstitucional, para puxar saco desses ministros que ele finge criticar agora. E se há uma CPI de abuso de autoridade, depois tem que ter uma reforma do judiciário. Agora, ficar fazendo discurso ao sabor de pastel de vento, aí é fácil, né, Lira? Por que você não coloca a CPI? Por que o Pacheco não coloca o impeachment do ministro Alexandre? Por que vocês, depois disso tudo, não fazem uma reforma ampla do judiciário? Agora, crítica ao Léo e ao Véu, dizendo que o Congresso perdeu o poder. O Congresso deu de bandeja a cabeça de um deputado, Daniel Silveira, por crime de opinião. Sim. Você, Arthur Lira, é responsável por esse estado de humilhação do Congresso Nacional, em que o povo percebe o Congresso Nacional como um bando de frouxos, com raras exceções, o Marcel é uma. Um bando de frouxos, silenciosos e omissos diante da ditadura. E é culpa sua, Arthur Lira. Essa crítica sua é de pastel de vento. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.